Sabe, crianças, a vida é cheia de caminhos que a gente percorre sem saber o que vai encontrar na próxima curva. Às vezes a estrada é clara e reta, mas outras vezes ela se transforma em um labirinto escuro, cheio de mistérios e perigos que a gente nem imagina. E o que aconteceu comigo naquela noite é um desses casos em que a estrada decidiu mostrar o seu lado mais sombrio. Era uma noite de inverno, tão fria que a neblina se levantava do chão como um véu fantasmagórico, cobrindo tudo ao redor. Eu era jovem, bem mais novo do que sou agora, e estava voltando de uma viagem de trabalho em uma cidade distante. Lembro-me de que o relógio marcava por volta das 10 da noite quando o ônibus saiu da estação, começando a subir pela estrada sinuosa que cortava a serra. O destino era minha cidade natal, mas naquela noite parecia que o próprio destino tinha planos diferentes. O tempo estava terrível. O céu estava carregado de nuvens pesadas, e uma chuva constante martelava o teto do ônibus, criando um som monótono que, em outras circunstâncias, poderia até ser relaxante. Mas naquela noite, a chuva parecia ter um peso diferente, como se o céu estivesse tentando nos avisar de algo, nos alertando para o que estava por vir. Os outros passageiros estavam em silêncio, talvez sentindo o mesmo peso no ar. Algumas pessoas cochilavam, outras olhavam pela janela, mas o que se via era apenas a escuridão da noite, cortada ocasionalmente pelos faróis do ônibus, refletindo nas árvores encharcadas. Eu também tentava descansar, mas havia algo naquela noite que não me deixava fechar os olhos. Um pressentimento ruim, um nervosismo que eu não conseguia explicar. A estrada era estreita, cheia de curvas fechadas e trechos íngremes. Eu sabia que era perigosa, especialmente à noite e com aquela chuva incessante. O motorista parecia experiente, suas mãos firmes no volante, mas até mesmo ele não conseguia esconder a tensão em seu rosto. De vez em quando, ele murmurava algo para si mesmo, como se estivesse tentando manter a calma. Lembro-me de que estávamos no ponto mais alto da serra quando aconteceu. A curva era particularmente acentuada, e o ônibus começou a derrapar no asfalto molhado. Tudo parecia desacelerar naquele momento, como se o tempo estivesse tentando nos dar uma última chance de entender o que estava prestes a acontecer. O motorista tentou corrigir a direção, mas o ônibus estava fora de controle. Ele gritou alguma coisa, e então o veículo deslizou pela pista, saiu da estrada e começou a descer o desfiladeiro. O mundo virou de cabeça para baixo. O barulho era ensurdecedor, metal se rasgando, vidro estilhaçando, gritos de pavor. Eu me agarrei ao banco da frente, tentando desesperadamente me manter no lugar, mas o impacto me jogou de um lado para o outro. Lembro-me do som do motor roncando, como um animal ferido, enquanto o ônibus rolava morro abaixo, batendo nas árvores e pedras, como se a própria natureza estivesse tentando nos parar. Tudo aconteceu tão rápido, mas ao mesmo tempo, parecia que eu estava preso em um pesadelo interminável. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, o ônibus parou de se mover. Houve um último rangido de metal e então, silêncio. Um silêncio absoluto, quebrado apenas pelo som da chuva caindo e do vento que sussurrava através das árvores. Eu estava atordoado, minha cabeça latejava e todo o meu corpo doía. Levei alguns segundos para perceber onde estava. Preso entre os destroços, a poucos metros do que havia sobrado do ônibus. Consegui me soltar, arrastando-me pelo chão enlameado até ficar de pé. Olhei ao redor, tentando entender a extensão da tragédia. O ônibus estava destruído, virado de lado em uma vala no meio da floresta. Havia corpos por toda parte, alguns imóveis, outros gemendo de dor. O cheiro de combustível e terra molhada enchia o ar, misturado com algo mais que eu não queria reconhecer: o cheiro da morte.
Eu sabia que precisava fazer algo, ajudar os outros, mas por um momento fiquei paralisado, incapaz de pensar, incapaz de me mover. Foi então que vi uma luz fraca brilhando entre os destroços. Era o farol do ônibus, ainda aceso, lançando uma luz fantasmagórica através da neblina, como um farol solitário no meio do caos. Aquilo me tirou do torpor, me forçou a agir. Comecei a chamar pelos sobreviventes, tentando localizar aqueles que ainda estavam vivos. Aos poucos, as respostas começaram a vir. Vozes fracas, gemidos, pedidos de ajuda. Eu e mais alguns que haviam conseguido escapar dos destroços, começamos a nos reunir, tentando nos organizar no meio daquela devastação. Éramos poucos, não mais que uma dúzia, todos feridos de alguma forma, mas determinados a sobreviver. Olhei para cima, tentando ver a estrada de onde tínhamos caído, mas a neblina era tão densa que mal conseguia ver as copas das árvores. Estávamos completamente isolados, perdidos no meio da floresta, com o céu despejando chuva sobre nós e a noite cobrindo tudo com seu manto impenetrável. Não havia sinal de ajuda, não havia como voltar para a estrada sem uma trilha clara, e não sabíamos quanto tempo mais conseguiríamos suportar naquele lugar. Foi então que a ideia começou a se formar entre nós. Precisávamos sair dali, encontrar ajuda antes que fosse tarde demais. Não sabíamos se alguém sabia do acidente, se alguém viria nos procurar. Se ficássemos ali, poderíamos morrer de frio, de fome, ou pior, se o ônibus explodisse. Mas sair dali não seria fácil. A floresta era densa e a escuridão parecia estar viva, se movendo ao nosso redor, ocultando todos os perigos que ela poderia esconder. Enquanto discutíamos o que fazer, uma voz infantil surgiu entre nós, suave e calma, quase como um sussurro que se destacava no meio do caos. Eu sei o caminho. Todos nós nos viramos para olhar a dona daquela voz. E ali estava ela, uma menina de não mais que 8 ou 9 anos, com longos cabelos escuros e olhos grandes que brilhavam à luz fraca do farol. Ela estava parada um pouco afastada de nós, meio escondida entre as sombras, mas havia algo nela que imediatamente chamou minha atenção. Não era o medo que ela demonstrava, nem a urgência em sua voz. Era a calma. Uma calma estranha, quase sobrenatural, como se nada daquilo a afetasse. Você estava no ônibus? Um dos sobreviventes perguntou, a voz trêmula. A menina assentiu, mas não disse mais nada. Ela apenas nos olhava, como se esperasse que tomássemos uma decisão. Nós precisamos sair daqui, eu disse, tentando tomar o controle da situação. Se ela conhece o caminho, devemos seguir. Não podemos ficar aqui esperando por ajuda que talvez nunca chegue. Os outros hesitaram, mas não havia outra opção. Estávamos desesperados, feridos e assustados. Qualquer chance de escapar dali era melhor do que ficar parados no meio da floresta. Assim, decidimos seguir a menina. Ela começou a andar à frente. Seus pés pequenos movendo-se com uma graça que não combinava com a situação. Nós a seguimos, formando uma fila trôpega de pessoas exaustas, segurando-nos uns nos outros para não cair. A menina não falava, não olhava para trás, apenas continuava a caminhar, como se soubesse exatamente para onde estava nos levando. A trilha que seguimos era estreita e difícil, coberta de lama e folhas molhadas. A chuva não dava trégua, e a neblina parecia se fechar ao nosso redor, como se estivéssemos sendo engolidos por um mar de sombras. A cada passo, o cansaço aumentava, e os murmúrios de desespero cresciam entre o grupo. Mas a menina continuava em frente, inabalável, como se uma força invisível a estivesse guiando. E então, algo começou a me incomodar. A menina não parecia ferida, nem cansada, ao contrário de todos nós. Mesmo na escuridão e na neblina, seus passos eram firmes, precisos,
Era como se ela já tivesse feito aquele caminho muitas vezes, como se aquela floresta fosse sua casa. Meu coração começou a bater mais rápido, uma sensação de desconforto crescendo dentro de mim. Mas eu afastei esses pensamentos, me forçando a focar na sobrevivência. Precisávamos sair dali, e se aquela menina estava nos guiando, então seguiríamos até o fim. Caminhamos por um longo tempo, talvez horas, talvez menos. O tempo parecia distorcido na escuridão. A trilha se tornava mais íngreme, mais difícil, mas a menina nunca parava. Nós, por outro lado, estávamos exaustos, mal conseguindo manter o ritmo, mas a esperança de encontrar ajuda nos mantinha em movimento. Finalmente, depois de o que parecia ser uma eternidade, a menina parou. Eu quase trombei com ela, de tão perto que estava, e foi então que percebi o que havia à nossa frente. A trilha nos levou até a estrada principal, onde luzes de faróis brilhavam através da neblina. Havíamos conseguido. Estávamos de volta à civilização, fora do pesadelo da floresta. Eu olhei para a menina, pronto para agradecer, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, ela simplesmente desapareceu na escuridão da floresta, como se nunca tivesse estado ali. Fiquei paralisado, incapaz de compreender o que acabara de acontecer. E foi naquele momento que senti que algo estava profundamente errado. Algo que eu ainda não conseguia entender. Mas naquele instante, tudo o que importava era que estávamos vivos, que tínhamos escapado da floresta. Corremos para a estrada, onde os faróis de um carro se aproximavam, e finalmente encontramos o socorro que tanto precisávamos. Mal sabia eu que o verdadeiro terror ainda estava por vir, na forma de uma revelação que me assombraria pelo resto da minha vida. Eu nunca esquecerei o momento em que finalmente chegamos à estrada. O farol do carro que nos encontrou parecia uma luz divina em meio àquela escuridão sufocante. Quando os faróis cortaram a neblina e iluminaram nossos rostos, sentimos um alívio tão grande que, por um momento, todos os medos e dores desapareceram. Estávamos a salvo, ou pelo menos era o que pensávamos. O motorista do carro parou bruscamente, chocado ao ver nosso estado. Eram apenas 2 pessoas no veículo, um casal mais velho que rapidamente saiu para nos ajudar. Eles nos levaram para dentro do carro, onde finalmente pudemos sentir um pouco de calor e conforto. Estávamos todos molhados, feridos, mas vivos. Enquanto nos acomodávamos, alguém mencionou a menina que nos guiara até a estrada. Ela salvou nossas vidas, disse um dos sobreviventes, a voz trêmula. Se não fosse por aquela menina, estaríamos perdidos naquela floresta. Concordei com um aceno de cabeça, ainda ofegante. Ela apareceu do nada. Sabia exatamente onde estava indo. É como se ela tivesse nascido ali, conhecesse cada centímetro daquela mata. O casal que nos resgatou trocou olhares, mas não disse nada. Eles estavam ocupados nos acomodando no carro e tentando aquecer os que estavam em pior estado. Entretanto, aquela calmaria era perturbadora para mim. Algo não estava certo. Algo que eu não conseguia identificar. Enquanto o carro nos levava para um hospital, tentei acalmar a mente, focando no que tinha acabado de acontecer. Lembrava-me claramente da menina, de como ela surgira entre as sombras da floresta, oferecendo ajuda sem hesitação. A imagem dela, com seus olhos grandes e brilhantes, estava gravada em minha mente. Havia uma sensação de gratidão, claro, mas também algo mais. Algo que não conseguia identificar. Uma inquietação que eu não conseguia afastar. Eu queria fazer perguntas. Queria entender de onde ela veio. Como sabia para onde ir. Mas tudo o que consegui fazer foi permanecer em silêncio. A exaustão pesava sobre mim como uma tonelada. E logo fui dominado por um sono inquieto, repleto de sonhos fragmentados e imagens confusas da floresta. Chegamos ao hospital e fomos rapidamente levados para dentro.
As luzes brilhantes e o som frenético dos enfermeiros cuidando de nós me tiraram do estado de torpor. Fomos separados, cada um indo para uma sala diferente para avaliação e tratamento. Enquanto esperava, deitado em uma maca, minha mente continuava a retornar àquela menina, a forma como ela parecia tão à vontade na escuridão. Enquanto todos nós estávamos dominados pelo medo. Um médico entrou e começou a me examinar. Ele fazia perguntas sobre meus ferimentos, mas eu mal o ouvia. A lembrança da menina estava começando a me perturbar de uma forma que eu não esperava. Por que ela estava lá? Como uma criança poderia estar tão calma e ciente de onde estávamos, enquanto todos nós estávamos completamente perdidos? Você está bem? O médico perguntou, notando minha distração. Sim, estou bem, respondi, tentando me concentrar. Mas, e a menina que estava conosco? Ela também foi trazida para cá? O médico olhou para mim com um leve franzir de sobrancelhas. Menina? Que menina? Eu o encarei, o coração começando a acelerar novamente. A menina que nos guiou até a estrada. Ela estava conosco. Foi ela que nos mostrou o caminho para sair da floresta. O médico me observou por um momento, antes de balançar a cabeça. Não há nenhuma menina entre vocês. Apenas os adultos que foram trazidos do acidente. Talvez você esteja confundindo as coisas. É comum em situações de trauma como essa. Eu queria insistir, dizer que ele estava errado, mas uma sensação de frio se instalou em mim, como se algo estivesse terrivelmente fora de lugar. Eu sabia que não estava confundindo as coisas. A menina estava lá. Eu a vi e todos os outros também. Como poderiam não ter notado? Decidi que, assim que tivesse a chance, falaria com os outros sobreviventes, perguntaria o que eles sabiam. Depois de receber os primeiros socorros, fui levado para uma sala de espera, onde encontrei alguns dos outros sobreviventes. Todos estavam sentados em silêncio, seus rostos pálidos e cheios de choque. Sentei-me ao lado de um deles, um homem mais velho que estava tão atordoado quanto eu. Você viu a menina, não viu? Perguntei em voz baixa. Ele virou a cabeça lentamente para mim, seus olhos arregalados. Vi sim, ele sussurrou. Ela parecia tão calma, tão certa de onde estávamos indo. Sim, concordei, meu estômago revirando. Mas o médico disse que não há nenhuma menina entre nós. Como isso é possível? Todos a vimos. O homem apenas balançou a cabeça, claramente tão confuso quanto eu. Eu não sei, mas havia algo nela, algo que não parecia certo. E foi então que algo estranho começou a acontecer. Enquanto falávamos, um grupo de paramédicos entrou na sala, conversando em voz baixa. Eles mencionavam o acidente, descrevendo o estado do ônibus, o número de mortos, as circunstâncias. Foi então que ouvi uma das palavras que congelou meu sangue. Entre os corpos, disse um dos paramédicos, encontramos uma menina. Ela estava ao lado de uma mulher mais velha, provavelmente sua tia. Parece que morreram no impacto. Meus olhos se arregalaram e virei-me para o homem ao meu lado. Ele também ouvira, e seu rosto estava tão pálido quanto o meu. Uma menina, sussurrei, tentando entender o que aquilo significava. Não pode ser. Ficamos parados ali, em choque, enquanto as palavras dos paramédicos ecoavam em nossa mente. Como aquilo era possível? A menina que nos guiou estava entre as vítimas do acidente? Ela estava morta o tempo todo? A sala parecia se fechar ao nosso redor, o ar ficando pesado e difícil de respirar. A realidade da situação começou a se acomodar sobre nós como uma camada de gelo. A menina que nos guiou, que nos trouxe de volta à segurança, era na verdade um espírito de uma vítima do acidente, que de alguma forma encontrara um modo de nos ajudar, mesmo depois de sua morte. O homem ao meu lado começou a tremer, e percebi que não era o único.
Todos os outros sobreviventes na sala estavam visivelmente abalados, seus rostos contorcidos em expressões de medo e descrença. Todos nós havíamos visto a menina. Todos nós a seguimos. Confiamos nela para nos guiar pela floresta. Mas agora, a verdade era quase insuportável. Comecei a questionar minha sanidade. Teríamos todos imaginado aquilo? Teria sido uma alucinação coletiva, uma reação ao trauma que havíamos acabado de experimentar? Mas no fundo eu sabia que não era isso. Eu sabia que o que vimos era real, ou pelo menos tão real quanto poderia ser. E isso era o mais aterrorizante de tudo. A sensação de gratidão que eu tinha antes se transformou em algo diferente, algo mais escuro. Eu ainda era grato por ter sobrevivido, por ter encontrado o caminho de volta, mas agora estava claro que aquele caminho nos foi mostrado por algo que não deveria existir. A menina nos ajudou, sim, mas por quê? O que ela queria de nós? E o mais importante, agora que estávamos fora da floresta, ela havia encontrado paz ou continuava a vagar por lá, esperando por outras almas perdidas? Essas perguntas giravam na minha mente como um redemoinho, sugando toda a minha energia, toda a minha vontade de continuar. Eu me senti pequeno, insignificante, diante do mistério que se revelava. A morte da menina, sua aparição e seu desaparecimento, tudo isso era mais do que eu podia suportar. Finalmente, um dos médicos veio nos informar que poderíamos ir para casa se estivéssemos nos sentindo bem o suficiente. A maioria de nós estava em choque, mas aceitamos, ansiosos para sair daquele lugar, para tentar de alguma forma deixar aquele pesadelo para trás. Mas eu sabia que não conseguiria fugir tão facilmente. A experiência estava marcada em mim, uma ferida que não cicatrizaria tão cedo. Naquela noite, deitei-me na cama, mas o sono não veio. Fiquei acordado, revirando, os pensamentos girando sem parar. A imagem da menina, seus olhos brilhantes na escuridão, seus passos silenciosos pela floresta, tudo isso me atormentava. E a pergunta que mais me assombrava era: por que ela nos ajudou? Qual era o propósito dela? E por que, no final, parecia tão tranquila, como se soubesse que seu trabalho estava feito? Eu nunca encontrei as respostas para essas perguntas. Talvez nunca as encontre. Mas o que aconteceu naquela noite me fez perceber que o mundo é muito mais complexo e misterioso do que podemos compreender. E que, às vezes, as almas perdidas encontram maneiras de alcançar os vivos, mesmo que seja para nos guiar em momentos de desespero. Ainda penso nela, a menina da floresta, e me pergunto se ela finalmente encontrou paz. Ou se continua por lá, esperando para guiar outras almas perdidas em meio à escuridão. Seja como for, sei que onde quer que ela esteja, jamais poderei esquecê-la. O tempo tem um jeito estranho de lidar com as lembranças. Às vezes, os detalhes mais insignificantes permanecem vívidos, enquanto os momentos mais importantes se desvanecem nas névoas do passado. Mas aquela noite, aquela jornada terrível pela floresta, nunca desapareceu. Ficou comigo, como uma cicatriz invisível, lembrando-me de que há coisas no mundo que nunca compreenderemos completamente. Coisas que não pertencem ao nosso mundo, mas que, de alguma forma, encontram um caminho para nós. Depois do acidente, a vida seguiu seu curso. Os dias viraram semanas, e as semanas viraram meses. Cada um de nós, sobreviventes, tentava retomar a rotina, mas algo havia mudado. Havia um peso sobre nós, algo que não se podia ver ou tocar, mas que estava sempre ali, como uma sombra que se recusa a nos deixar. Alguns tentaram esquecer o que aconteceu. A maioria escolheu o silêncio, mas para mim, o silêncio não trazia paz. Era um lembrete constante do que havia acontecido naquela floresta. Por algum tempo, tentei afogar minhas lembranças, empurrá-las para o fundo da mente,
onde eu poderia fingir que nunca tinham existido. Mas à noite, quando estava sozinho com meus pensamentos, a imagem da menina voltava com força total. Eu podia ver seus olhos grandes e brilhantes, seu rosto pálido e sereno, e sentir aquele arrepio gelado que me percorria sempre que pensava nela. Não importava o quanto tentasse, não conseguia escapar do sentimento de que algo ainda estava incompleto, algo que precisava ser resolvido. Foi essa inquietação que eventualmente me levou a buscar respostas. Não podia aceitar que o que aconteceu fosse apenas um mistério sem solução. Precisava entender o que realmente havia acontecido naquela noite. E mais importante, precisava saber por que a menina nos ajudou. Afinal, se ela realmente estava morta, como os paramédicos sugeriram, o que a fez voltar para nos guiar? Minha busca começou com as informações mais básicas. Voltei ao hospital onde fomos levados após o acidente e tentei falar com os médicos e enfermeiros que estavam lá naquela noite. Mas, para minha frustração, ninguém parecia se lembrar de detalhes sobre a menina. A maioria dos sobreviventes havia sido tratada rapidamente e depois liberada. E o foco estava nas vítimas fatais, não em uma criança que, segundo os registros, nunca deveria ter estado entre os vivos. Encontrei-me com alguns dos outros sobreviventes, na esperança de que eles pudessem lançar alguma luz sobre o que aconteceu. Mas, assim como eu, eles estavam confusos e perturbados. Todos confirmaram ter visto a menina. Todos lembravam de como ela nos guiou pela floresta. Mas ninguém conseguia explicar sua presença. Era como se todos estivessem presos na mesma teia de incerteza e medo. Depois de várias tentativas frustradas, decidi que a única maneira de entender seria voltar ao local do acidente. Talvez, ao revisitar a cena, eu pudesse encontrar alguma pista, algum detalhe que havia passado despercebido na confusão daquela noite. Sabia que seria difícil e que reviver aquelas memórias poderia ser doloroso, mas algo me impulsionava, algo mais forte do que o medo. Preparei-me para a viagem com cuidado. Voltar àquela estrada era como retornar a um pesadelo, mas sabia que precisava fazer isso. Quando finalmente cheguei ao desfiladeiro, o lugar parecia exatamente como o deixamos, desolado, sombrio, como se a tragédia ainda pairasse no ar. O ônibus havia sido removido, e as marcas do acidente estavam começando a desaparecer, engolidas pela natureza. Mas a sensação de pavor ainda estava lá, como um eco distante. Comecei a explorar a área, tentando recriar os passos que demos na noite do acidente. A floresta ao redor era densa, escura, e o silêncio era absoluto, interrompido apenas pelo farfalhar ocasional das folhas ao vento. Quanto mais eu caminhava, mais sentia o peso da memória me sufocar. Cada árvore, cada pedra parecia carregar consigo a lembrança daquela noite. Foi então que me aproximei da trilha que seguimos com a menina. O chão estava coberto de folhas e galhos secos, e a luz do sol mal penetrava a copa das árvores. Enquanto caminhava pela trilha, uma sensação familiar começou a crescer dentro de mim. A mesma inquietação que senti na noite do acidente. A trilha parecia interminável, e à medida que avançava, sentia que estava sendo observado, que algo ou alguém estava me acompanhando. Finalmente, cheguei a um pequeno espaço aberto na floresta, um lugar onde a luz do sol conseguia penetrar, criando uma clareira. Parei, respirando fundo, tentando acalmar meus nervos. E foi ali, no meio daquela clareira, que encontrei o que estava procurando. No chão, parcialmente enterrado sob folhas e terra, estava um pequeno objeto, um pedaço de tecido, talvez de um vestido, rasgado e sujo. Ajoelhei-me e o peguei, sentindo a textura fria e desgastada em minhas mãos. O tecido era de um branco sujo, manchado de terra.
Mas o que mais me chamou a atenção foi o fato de que eu o reconheci. Era o mesmo tecido do vestido que a menina usava naquela noite. Meu coração acelerou, e uma onda de emoções me atingiu. Ela esteve aqui, exatamente neste lugar. O que quer que tenha acontecido, começou aqui. A clareira estava em silêncio absoluto, como se o próprio tempo tivesse parado. E, de repente, eu soube que não estava sozinho. Levantei-me lentamente, sentindo uma presença ao meu redor. Olhei ao redor, mas não havia ninguém. Apenas as árvores, imóveis, como sentinelas silenciosas. Mas no fundo do meu ser, eu sabia que ela estava ali. Eu não podia vê-la, mas podia senti-la. Você está aí? Sussurrei, sentindo um arrepio percorrer minha espinha. Eu só quero entender por que você nos ajudou. O silêncio permaneceu, mas a sensação de que alguém estava ali ficou mais forte. Fechei os olhos por um momento, tentando sentir qualquer coisa, qualquer resposta. E foi então que ouvi, não com meus ouvidos, mas com algo mais profundo. Um sussurro, suave e distante, como uma brisa leve. Não eram palavras, mas uma sensação, uma mensagem que parecia ser transmitida diretamente ao meu coração. Ela não estava tentando nos assustar. Ela estava tentando encontrar paz. Ajudando-nos, ela estava cumprindo uma promessa, uma missão inacabada. Talvez fosse um último ato de amor, ou talvez um desejo de não deixar outros perdidos na escuridão como ela esteve. O que quer que fosse, eu sabia que de alguma forma, ao nos guiar, ela encontrou o descanso que buscava. Fiquei ali por um longo tempo, em silêncio, sentindo a paz tomar conta de mim. A menina havia se ido, finalmente livre, e a floresta parecia menos ameaçadora, menos sombria. Havia um alívio em saber que, de alguma forma, eu havia feito parte do processo que a libertou, que talvez, de alguma maneira, eu também tenha ajudado. Quando finalmente voltei à estrada, a sensação de peso havia desaparecido. Não havia mais medo, apenas uma tristeza melancólica misturada com uma estranha paz. O mundo estava cheio de mistérios, eu sabia disso agora mais do que nunca. E algumas almas, por razões que nunca entenderemos completamente, escolhem permanecer para cumprir seus próprios propósitos, mesmo depois de sua passagem. Voltei para casa naquela noite, sabendo que a vida continuaria, que as lembranças daquele acidente nunca desapareceriam completamente. Mas, de alguma forma, o que aconteceu naquela floresta não parecia mais um pesadelo. Parecia um lembrete de que há forças além de nossa compreensão, forças que, às vezes, podem nos guiar de volta à luz. E assim, a história da menina da floresta se tornou parte de mim, uma memória que carrego com respeito e reverência. Porque, no fim das contas, talvez o que ela nos ensinou seja que, mesmo na morte, há aqueles que não descansam até que suas missões estejam completas. E que, às vezes, essas missões envolvem guiar os vivos através da escuridão, de volta para a segurança